Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Pedro Tourinho, do PT, que vai falar sobre suas últimas atividades aqui na casa, precisamente os requerimentos protocolados em agosto de 2015. Olá, vereador, obrigada pela sua presença aqui novamente. Olá, Pamela, é um prazer estar aqui para discutir um pouquinho do nosso trabalho. O primeiro requerimento, vereador, é sobre o corte de água na Sanasa. Primeiro que as pessoas já estão passando por um aumento na conta de água, o reajuste a liminar foi derrubada, né? Então vai ter o aumento de 15% que começa essa semana. E agora tem esse problema do corte de água. Qual que é e o que seu requerimento diz sobre ele? Bem, de fato, né, a gente tem uma situação crítica na questão hídrica na cidade de Campinas, que é fruto de décadas de falta de planejamento, omissão, corrupção nos sistemas de geração de água, né? A gente vê o sistema Cantareira em colapso e tudo mais. E agora a gente está tendo que arcar com realmente um aumento que a gente considera absolutamente abusivo, inadequado. A gente lamenta que essa liminar foi derrubada, mas espera que talvez ainda possam ter outros agentes da justiça que consigam deixar claro que esse aumento é ilegal, feito a gente entende que ele é mesmo. A gente também está questionando uma questão que é o seguinte: quando você tem um corte de água por não pagamento da sua conta de água, seja uma conta de 40, 50 reais, tem uma taxa que é uma multa que você paga pelo corte, que é de R$ 144 reais. Depois, quando você paga a sua conta e paga esse valor, você tem uma taxa de religação da água, que é de R$ 142 reais. Então, quer dizer, se o cidadão, por acaso, teve algum problema que acabou tendo sua água cortada, esse cidadão ele é imediatamente penalizado com, no mínimo, R$ 287 reais a mais para que ele possa ligar e voltar a ter água na sua casa. Então, você imagina você que tem uma conta que você paga lá R$ 70 reais por mês de água, de repente, porque você pode até ser por um esquecimento, enfim, teve sua água cortada, você vai ter que pagar pelo menos R$ 287 reais. O que nós queremos saber nesse requerimento, primeiro nós pedimos qual que é a legislação que determina essas tarifas com esses valores que a gente entende que de onde que vem, né, esse valor? Como que eles como é que ele é chegaram até esse valor? determinado, entendeu? Como é que ele é determinado? Qual que é o tipo de custo que a empresa tem para fazer o corte e a religação, né? Porque, afinal de contas, se está cobrando um valor desse, é porque deve ter algum custo para a empresa sequer o simples ato de cortar e religar, né? A gente quer saber, então, onde que estão as resoluções, a legislação que estabelece esses valores e a possibilidade da cobrança desses valores dessa forma, né? E a gente quer saber também quanto que entrou a partir dessas duas fontes para a empresa, como é que isso foi gasto. A gente quer entender melhor. Nesse caso, quanto que teve de lucro nesse caso, por exemplo? Nesse caso, no geral. Nos casos de corte e religação, né? Quanto que entrou dessa cobrança de corte, para a gente saber direitinho quanto que foi que os cidadãos campineiros gastaram em decorrência dessa multa, dessa penalização financeira que eles pagam quando tem um corte e um posterior religamento de água. A gente entende que esse valor, a gente vai, é claro, ter mais esclarecimento sobre o porquê da cobrança dele quando a gente tiver a resposta dos requerimentos, mas esse valor é muito alto. Isso para nós é um dado que não tem discussão, é muito alto. E a gente sabe que isso tende a penalizar justamente quem tem mais dificuldade financeira. Sim, é muito mais alto que uma conta, né? Muito mais. Isso pode corresponder a 4, 5, 6 contas de uma pessoa. E a gente sabe que a população mais pobre é justamente aquela que tem mais chance de eventualmente ter um atraso e um corte. Então a gente sabe que isso pode inclusive agir acentuando a injustiça social, acentuando a penalização sobre os mais pobres da cidade de Campinas. Então esse é um ponto que a gente pretende deixar claro e entender melhor, quem sabe para a gente achar uma solução que evite esse tipo de abuso. E tem critérios também para o corte de água, né, vereador? Não é simplesmente cortar por qualquer motivo a água de alguém, né? Sim, tem critérios. A gente inclusive pediu isso também para saber certinho como é que são esses critérios, por que isso é feito e, de fato, qual que é o custo para não dessa acontecer análise nada vai ter. abusivo como a INDEC às vezes é acusada, né? De multas excessivas, abusivas e sem critério nenhum, né? No caso da INDEC é outra situação, né? A gente teve o prefeito prometendo que ia diminuir o número de radares na cidade, e hoje em dia a gente teve um aumento de mais de 20% no número de radares. Sabe que existe uma indústria das multas que se tornou uma fonte de arrecadação
para muitas prefeituras, e Campinas, infelizmente, parece que não é muito diferente. Então, você tem Esse razão. requerimento para não ter uma indústria da água, né? Uma indústria dos cortes de água, né? A gente entende que já existe uma indústria da água atualmente. Essa indústria ela serve para financiar funcionários comissionados absolutamente desnecessários, excessivos na Sanasa. A Sanasa está aparelhada, está lotada. Nesse caso, você tem um requerimento também, né? Pedindo informações sobre esses comissionados. Tenho requerimentos, eu entrei na justiça, consegui uma liminar para obter os nomes desses comissionados, porque a Sanasa não estava disponibilizando o nome dessas pessoas para nós por meio das vias habituais de diálogo institucional que a empresa tem obrigação de cumprir. O portal da transparência da Sanasa é um portal vexatório, assim, ele é totalmente incompatível com o que a legislação determina. A gente, inclusive, já entrou no Ministério Público por conta disso, das incompatibilidades entre os dados do portal da transparência e o que a gente vê na legislação. Então, no nosso entender, o que existe é uma situação crítica numa empresa que está sendo extremamente mal gerida, de forma predatória e penalizando os cidadãos de Campinas. E agora vem com o segundo aumento, né, vereador? Pois é. Para penalizar ainda mais a população. Consequência clara dessa conduta predatória que a Sanasa vem assumindo em decorrência da gestão atual da empresa. Tá certo. E qual que é a sua opinião sobre isso, vereador? O Tribunal de Justiça concedeu liminar para a Sanasa, mas ainda há chance, né, de que esse aumento seja derrubado ou não? Não, ainda há chance. A gente vai acompanhar atentamente a tramitação desse processo lá no TJ em São Paulo. Acho que sempre a gente vai continuar tentando todos os caminhos para garantir que isso não vai ser mantido, porque a gente falou e entende que isso foi abusivo, houve alguns aspectos que não foram cumpridos dos ritos necessários para se fazer um aumento. Então, a gente espera que os desembargadores tenham o bom senso. Claro, a decisão é deles, a gente vai respeitar a decisão, mas a gente vai continuar insistindo nesse ponto de que esse aumento é irregular. Acho que o defensor público foi muito feliz em fazer esse questionamento, foi muito importante, é muito bom que a gente tenha na Defensoria Pública pessoas atentas a esse tipo de abuso, e certamente fica claro que a empresa está disposta a lutar para poder impor esse aumento sobre a população de Campinas. Então, ao invés da empresa rever a sua política de funcionários comissionados, da empresa rever as suas prioridades, a empresa mantém a sua péssima administração e onera, penaliza o cidadão de Campinas. E vem dizer que não obtém lucro, né? Que é por isso que teve aumento. Justamente, faz uma justificativa, a nosso ver, absolutamente capenga, incompatível com o que a gente vê quando a gente olha para a empresa. Bom, e com os requerimentos a gente vai ter essa resposta, né, vereador? Esperamos que sim. Se os requerimentos vierem devidamente respondidos, de forma correta, transparente, a gente espera que essas respostas venham. Senão, a gente vai novamente recorrer e questionar a Sanasa, caso ela não responda como ela tem obrigação de responder. Tá certo. E o vereador apresentou um requerimento também aqui na Câmara Municipal sobre o Centro de Saúde no Jardim Florence 2. Lembrando que esse centro de saúde é um dos mais importantes da região noroeste e atende cerca de 40 mil pessoas. E o que aconteceu ali, vereador? Bem, o Centro de Saúde do Jardim Florence é um dos pulmões, o coração talvez, né, da estrutura de saúde da região noroeste. Ali junto com o PA do Campo Grande, eles são os dois serviços mais demandados. É um centro de saúde que atende diversos bairros, novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que milhares de famílias se mudaram para lá. Todo mundo é atendido no CS Florence. E é um centro de saúde antigo, né, bastante antigo, que sem dúvida nenhuma exige manutenção, acompanhamento regular por parte da prefeitura. Aí o que a gente viu foi esse centro de saúde sendo abandonado, apesar da insistência de pessoas ligadas à própria gestão da saúde em algumas áreas, funcionários, pessoas que questionaram várias vezes a possibilidade de manutenção do centro de saúde, e ele acabou sendo interditado agora para suas atividades. Os funcionários não estão podendo oferecer o atendimento à saúde que eles prestam normalmente, então várias das funções do centro de saúde foram desviadas para outras regiões. Para onde, por exemplo, vereador? Outros centros de saúde, Centro de Saúde de Valença, o Centro de Saúde... Eu não sei exatamente qual centro de saúde dos demais centros de saúde da rede pegou o quê. Eu sei que isso foi redistribuído. Que são as alternativas dessa região? São centros de saúde que estão próximos, se não me engano foi o Rocim, eu não sei se o Valença assumiu alguma função, mas a população está sendo dirigida para outros centros de saúde para poder fazer aquilo que já era feito de forma precária, apertado, lotado, num centro de saúde muito importante que era o Florence. Quer dizer,
é uma situação de colapso mesmo da rede de saúde da região noroeste, né? Penalizando drasticamente os moradores da região do Campo Grande. A gente sabe que a saúde é uma das áreas mais críticas em qualquer prefeitura do Brasil, em qualquer estado do país, né? Mas a gente vê que aqui em Campinas a saúde deteriorou-se muito rapidamente nesse último período. Não basta a gente olhar os indicadores, feito a dengue e outros indicadores da cidade, o sífilis congênita. Eu até denunciei isso no ano passado, eu fiz uma denúncia sobre a sífilis congênita, que é um quadro bastante sensível, justamente melhora bastante quando a gente tem uma atenção primária à saúde funcionando bem, mas fato é que agora a gente tem mais esse problema para lidar. Então, o que nós queremos saber é quais são os prazos que a Prefeitura vai dar. Nós estamos pressionando aí com esse requerimento, exigindo que a Prefeitura se manifeste publicamente, oferecendo prazos para que o Centro de Saúde reabra, quais são os planos e perguntando também por que a Prefeitura não agiu em tempo hábil. A Prefeitura que tem uma equipe na gestão da Secretaria de Saúde, tem equipe de manutenção, que tem caríssimos contratos de manutenção de equipamentos nas suas redes públicas aí de saúde, educação e tudo, porque é que, afinal de contas, deixou-se chegar nesse nível, nesse ponto, para que esse centro de saúde fosse interditado por falta de segurança. E o requerimento é recente, portanto, você ainda não tem nenhuma resposta. Não, isso aconteceu em julho, né? Então, a gente agora voltamos do recesso parlamentar e na primeira sessão a gente já fez requerimentos. Está chegando a hora do prazo final, né, para a resposta, né? 15 mais 15. Habitualmente a Prefeitura usa todos os 30 dias que ela tem para me trazer as respostas. Raramente a gente recebe um requerimento com uma resposta mais curta do que 15 dias. A gente espera que a Prefeitura responda logo, para que a gente possa, inclusive, caso a resposta seja algo positivo, ajudar a população da região a lidar com se planejar e a lidar com essa situação. Bom, volta aqui com uma boa notícia, vereador. Eu espero voltar com uma boa notícia, espero voltar com uma notícia de que a Prefeitura vai agir logo para consertar logo a situação do Centro de Saúde, trabalhar logo, inclusive, para desafogar um pouco o Centro de Saúde Florense, porque já é uma luta que a gente faz há um tempo, por exemplo, a questão do Centro de Saúde do Cosmos e Sírios, que são dois empreendimentos grandes do Minha Casa Minha Vida, que foram instalados recentemente na região ali perto do Florense e que aumentaram muito a demanda do centro de saúde, aumentaram drasticamente, são mais de 10 mil pessoas a mais naquele centro de saúde, sendo que não foi construído nenhum novo equipamento na área da saúde. Então eu já fui com a comunidade conversar com o secretário de saúde, se comprometeram conosco a fazer um termo, uma carta de intenções com a empresa que fez os empreendimentos para que ela construa o centro de saúde ou parte dele. Mas isso, na minha opinião, seria algo urgente e necessário como uma prioridade para aquela população, assim como é o caso lá do San Diego, que é um outro bairro que também recebeu recentemente, né, são 6 bairros, receberam agora o empreendimento da Baité, que são mais de 1.000 famílias que mudaram para lá do dia para a noite, sobrecarregando o Centro de Saúde de São José. São lutas que a gente faz para que o dimensionamento das equipes, da população atendida pelo centro de saúde fique dentro de parâmetros minimamente aceitáveis. Tá certo. E você protocolou também um projeto de lei, né, vereador? Além de requerimentos, indicações e fiscalizações, o vereador também, claro, faz os seus projetos de lei em benefício da população de Campinas, que é de proibir pessoas, doadores de campanhas, a participarem de licitações. Qual que é o risco de acontecer esse tipo de envolvimento, por exemplo? Bem, o que acontece, né? A gente está num momento, uma verdadeira convulsão no Brasil, em que a gente questiona profundamente a corrupção, a ineficiência dos serviços públicos, e a gente, quando vai discutir isso, a gente tem que ir, na minha opinião, na raiz dos problemas, né? Não basta a gente tirar um ator político que eventualmente tenha se corrompido e colocar outro que provenha do mesmo tipo de prática, do mesmo sistema e que vai reproduzir da mesma forma as questões. A gente entende que o financiamento privado de campanha é uma das grandes chagas da política nacional, porque é através do financiamento privado que se estabelecem conluios, arranjos, em que, uma vez no espaço de poder público, né, num cargo público, o cidadão que foi eleito com um forte financiamento de campanha empresarial, ele acaba, de alguma maneira, favorecendo, beneficiando figuras ou empresas do campo de relações ou até mesmo a própria empresa que financiou a sua campanha. A gente sabe que isso acontece, embora exista uma legislação ampla que tenta impedir que isso se dê, mas isso acontece Mas é permitido, mas hoje é legal, permitido. É legal, é permitido, mas a gente entende que isso tem contribuído para deteriorar o sistema político brasileiro.
Então, o que a gente acha? Acho que a gente tem que fazer a tarefa, o dever de casa aqui mesmo, em Campinas. Se a gente não consegue aprovar uma lei que faça isso avançar no Congresso, no momento, quem sabe aqui em Campinas a gente possa dar um exemplo. Então, a empresa que quer doar para um político ser eleito, ela pode fazer isso, tranquilamente. Está na legislação eleitoral, é direito dela. A única coisa que a gente quer estabelecer aqui em Campinas é que fique claro que ela pode doar, mas que ela não vai poder depois querer se beneficiar, querer participar e trabalhar como se ela fosse isenta de interesses de uma licitação, por mais que não de uma tenha, tarefa. sempre vai ser, né? Sempre vai. As pessoas vão pensar mesmo disso das Sempre vai empresas, ser, não sempre tem vai como. ter. Então a gente entende que isso seria uma maneira de evitar essa promiscuidade que acontece. A gente, inclusive, não que tenha tido qualquer tipo de ilegalidade de ter caracterizada, mas para nós é algo bastante complicado. A gente teve recentemente em Campinas e também em outras cidades, empresas que têm contratos com a administração pública, dando doação de campanha para candidatos ligados à administração, figuras que têm relação com a administração. A gente considera isso, no mínimo, imoral e inadequado. A gente espera que a gente possa, a partir do momento de tanta mobilização feita no momento atual, dar saltos institucionais e saltos do ponto de vista do funcionamento das instituições, das estruturas da vida pública na cidade e no país. Então, esse nosso projeto é uma tentativa de construir essa situação aqui em Campinas. Ele já foi, inclusive, aprovado em Porto Alegre, com o mesmo teor. A Câmara de Porto Alegre já aprovou. Então, fica claro que é possível se aprovar esse tipo de iniciativa e ter esse tipo de iniciativa funcionando, operando e melhorando a vida pública no Brasil. Tá certo. Ele tramita ainda na casa, né? Tá em Tem tramitação. previsão para votação, vereador? Não, Depende não, das comissões agora. Exatamente. Ele vai passar por várias comissões, é um projeto que certamente vai enfrentar resistências, justamente de figuras que têm uma visão diferente do que a gente está tratando, né, da base desse projeto. Então, a gente espera que esse projeto tramite e possa ser colocado em votação aqui na Câmara o quanto antes. Tá certo. Vereador, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas o senhor sabe que está sempre convidado a voltar aqui no nosso programa e falar dos resultados, dos seus requerimentos e novos requerimentos que possam vir a surgir. Eu que agradeço, Pamela. Vamos estar sempre disponíveis para dialogar com os espectadores da TV Câmara, com os cidadãos campineiros sobre tantos problemas e tantas situações que essa Câmara tem poder e obrigação de enfrentar. Muito obrigada, vereador. Obrigado. O programa Em Pauta fica por aqui, lembrando que você pode conferir a entrevista do vereador Pedro Tourinho também no YouTube e no canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua companhia e continue com a nossa programação.